Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus por essa oportunidade que nós estamos tendo hoje de estudar a palavra de Deus, de refletir em cima da palavra de Deus e de orar profetizando que toda a nossa casa, que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. Hoje eu já profetizei 2 vezes, minha irmã. Espero que você também tenha assim profetizado, tenha assim orado e declarado, falado mesmo: Senhor, tende misericórdia de mim, de toda a minha casa. Não desista de nós enquanto família. O diabo, o espírito que está nesse mundo, está trabalhando para destruir as famílias. Mas, Senhor, tende misericórdia de mim, da minha família, de toda a minha parentela, da família de todas as pessoas a quem eu amo, a quem eu considero. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não desista de nós enquanto família. Amém, minha irmã? E para você, meu irmão e minha irmã que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16, minha irmã e meu irmão. Enquanto você está orando aqui comigo em concordância, porque a oração é em concordância. Cada amém que você diz, você está concordando comigo em oração. Cada vez que você acessa esse canal, você está concordando comigo em oração. Esta é a minha fé, e essa é a fé que sobe. Essas são as orações que sobem, e o Senhor está enviando os teus anjos com a resposta. Então eu creio que enquanto nós estamos aqui concordando para que uma pessoa seja curada de uma diabetes, minha irmã, às vezes você tem uma saúde ótima, mas às vezes o seu problema é financeiro. O Senhor te atende em nome do Senhor Jesus. Pela misericórdia o Senhor te atende, porque é a palavra de Deus, e a palavra tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira. Amém? Enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, tá? Que vai ser do capítulo 16 ao 18, que vai ser do versículo 16 ao 18 do capítulo 23 do livro do Êxodo. Então nos ajude se inscrevendo no nosso canal e nos dando um like em nome do Senhor Jesus, para que o YouTube entenda a relevância dessas orações, desses estudos em nome do Senhor Jesus, e o leve para mais pessoas, tá? E ative também o sininho para que de domingo a sexta-feira você receba essa oração, tá bom? Mas deixa o seu nome aí nos comentários, que é o mais importante, para que eu veja e coloque no nosso caderno. Deixa o seu pedido em nome do Senhor Jesus, que uma vez deixando, a gente já vai colocar no caderno, e as orações são frequentes, minha irmã. Eu só tiro o nome do caderno quando eu vejo que a pessoa já atingiu. De repente a pessoa pede uma oração por uma enfermidade. Aí, se aquela pessoa foi curada, eu tiro ali do caderno, mas o nome dela continua, porque aquela pessoa precisa o quê? Se transformar na pessoa que teme e obedece ao Senhor. Ela precisa estar inserida dentro de uma família que obedece e teme ao nome do Senhor, dentro de uma família do Salmo 128. Então o nome não vai sair do caderno, entendeu? Eu estou aqui desde o dia 2 de julho, juntamente com minhas irmãs, orando por uma parentela meu que está ali lutando no hospital internado, lutando contra o AVC. E ele está ali, ó, pressão abaixa, pressão levanta, mas está ali, nós estamos orando. Hoje eu já fiz oração, falei: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque longe de mim querer mudar o teu cursor. Mas eu estou orando, porque enquanto há vida, há esperança em nome do Senhor Jesus. Desde o dia 2 de julho, estamos orando até hoje. O nome dele está ali no caderno, entendeu? E o Senhor é que sabe de todas as coisas. Já oramos por uma outra irmã também. Ela foi entubada, saiu, melhorou, depois voltou, teve o mesmo problema. Depois, tempos mais tarde, voltou novamente. O nome dela voltou para o caderno. Mas aprove o Senhor levar essa irmã para a glória. E no dia eu coloquei ali no caderno ali: o Senhor hoje a recolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em tudo nós temos que dar graças ao Senhor, né? Deus deu,
Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, como diz Jó, que perdeu todos os filhos de uma vez só. Está bem? E o versículo 16 diz: celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Então veja que essas três festas são chamadas de festas de peregrinação, pois eram festas onde os judeus deveriam estar onde estivesse o tabernáculo. Então, se você for olhar ali no livro de Atos, você vai ver que eram festas onde eles subiam, de subida a Jerusalém. Ou seja, os judeus eles podiam estar espalhados no mundo inteiro, mas nesses 3 períodos eles estavam em Jerusalém, eles se concentravam ali, eles cuidavam de estar em Jerusalém para celebrar essas 3 festas, entendeu? Então, a segunda festa, onde nós falamos que a primeira festa era a festa dos pães asmos, né, o ázimos, que é a festa do pão sem fermento, e a segunda seria chamada de a festa da colheita, ou então a festa das primícias ou Bicurim. E a descrição detalhada deste preceito encontra-se lá em Deuteronômio 26. E as primícias eram trazidas em cestas, tá? Dentre as 7 espécies que eram notáveis na terra de Israel. Eram os frutos do trigo, da cevada, figo, uva, romã, azeitona e tâmara, que eram os melhores frutos, né? E esses melhores frutos eram entregues ao sacerdote no templo de Jerusalém. E era dessa forma que eles reforçavam, tá, o caráter espiritual da cidade santa no coração de todos os peregrinos que para lá subiam anualmente, todo ano. Eles tinham aquela consciência: estamos subindo para a cidade santa, a cidade do nosso Deus. E quando que começavam as festas das primícias? Bem, tinha a festa da Páscoa, né? Que era o dia 14 de Nissan. E no dia 15 começava a festa dos pães asmos, não é? E no final da festa dos pães asmos é então que tinha a santa convocação, onde eles trariam uma oferta ao Senhor. Então esta era a segunda festa. No final eles traziam, no final da festa dos pães asmos, eles faziam ali uma oferta ao Senhor, trazendo as colheitas, entendeu? Mas aí vem agora a terceira festa, né? Que seria a festa do encerramento das colheitas, que é a festa das semanas, ou simplesmente Pentecostes. E veja que essa festa era celebrada assim: depois da festa das colheitas, ou primícias, né? O Bicurim, o povo de Israel então começaria a contar 7 semanas inteiras, até chegar ao 50º dia. Ou seja, o dia do Pentecostes, pois a palavra Pentecostes na língua grega quer dizer 50. Sabia disso, minha irmã? Sabia disso, meu irmão? Então, em Shavuot, porque essa festa em hebraico é chamada de Shavuot, ou seja, em Pentecostes, o povo de Israel recebeu a Torá. Foi nesse período que o Senhor deu os 10 mandamentos para Moisés. Os 10 mandamentos, do qual dali ele tirou 613. Então, era isso que o povo judeu do mundo inteiro comemora em Shavuot, que é o recebimento da Torá. Então, era comum, que foi recebida ali por Moisés no Monte Sinai. Então, era comum eles irem ao templo e ofertar pães fermentados e cozidos, pois eram as primícias da colheita do trigo. Entendeu? Então, reforçando o nosso estudo, veja que eles contavam depois da festa das primícias 50 dias, que era o que eles chamavam de Sefirat HaOmer, que é a contagem dos molhos, para então eles celebrarem a festa dos Pentecostes, ou seja, os 50 dias.
Então, as considerações finais para essas festas é que ninguém podia comparecer diante de Deus de mãos vazias, tá? Está ali na Torá. Eles tinham que levar algo para o Senhor, eles tinham que levar uma oferta ao Senhor. E como eles iriam oferecer ali para o Senhor pão, eles não podiam levar ali pão fermentado, entendeu? Mas embora a Torá não diz e não explica claramente, né, por que eles não podiam oferecer o sacrifício de sangue com pão fermentado, nós sabemos muito bem que o sangue representa a vida e que o fermento representa o pecado. Então todo sacrifício que tinha no templo naquela época representava para Jesus, que foi o cordeiro perfeito para o sacrifício. Entendeu? O cordeiro sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito. E este sacrifício tinha que ser queimado todo naquele dia, não podia guardar para o outro dia, tem que ser todo naquele dia mesmo que estavam celebrando a festa. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que a Torá foi entregue na festa de Shavuot, ou seja, na festa dos 50, na festa de Pentecoste. E lá no livro de Atos 1, nós sabemos que Jesus ressuscitou, tá? E ele ainda ficou com seus discípulos mais 40 dias. Mas ele deu para eles uma ordem, para eles não saírem de Jerusalém, para eles continuarem em Jerusalém, esperando a promessa que vinha do Pai, que era a promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então veja que ali eles estavam na contagem do Sefirat Haomer, ou seja, na contagem dos 50 molhos, né? Porque segundo Atos, né? Jesus não ficou 40 dias com eles, a contagem era 50 dias. Então eles estavam no processo dessa contagem ainda. Então foi no aniversário, na festa do recebimento da Torá, que eles receberam o Espírito Santo, que é o único que pode imprimir a palavra de Deus no nosso coração. Minha irmã e meu irmão, o único que pode imprimir a palavra de Deus no teu coração é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, não tem outro. Por mais que você fale, eu vou ler a Bíblia, eu vou decorar a Bíblia, eu vou decorar todos esses versículos aqui, não tem como. Não tem como. O único que pode imprimir a palavra no teu coração é o Espírito Santo de Deus, minha irmã e meu irmão. Ainda que você não tenha memória, mas para capacidade de memória, para memorizar nada, nenhum versículo. Minha irmã, eu não guardo um versículo de cabeça. Não guardo. Não tenho memória para isso. Meu cérebro é cheio de grioses, envelheceu antes do tempo. Mas eu, graças ao Senhor, o Espírito Santo me permitiu conhecer a palavra do nosso Deus. Conhecer de Gênesis a Apocalipse, saber o que está se dizendo na palavra de Deus. E poder com toda simplicidade também explicar um pouquinho para aqueles que não conhecem. Você entendeu? Então, o único que pode fazer isso é o Espírito de Deus. Jesus, ao ressuscitar, ele abriu o entendimento de todos os seus discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Ele abriu o entendimento e depois do batismo do Espírito Santo, todos eles foram capazes de conhecer com plena liberdade, né, com plena inteligência, tudo que estava falando ali na palavra a respeito de Jesus. Pedro era iletrado. Dizem que quando pega o original das escritas de Pedro, tinha garrancho ali, tinha falhas, né? Hoje a gente poderia dizer falhas de português, mas ali tinha falhas do grego, não é? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, entendeu? Por homens que eram hebreus, por homens que eram judeus, por homens que viviam a cultura judaica, mas tinha erros. Pedro era iletrado, ele falava assim que Paulo, que era culto, escrevia coisas que às vezes a gente não entendia, que era difícil de se entender. Pedro fez essa crítica a Paulo, porque Paulo era erudito, Paulo é muito inteligente. O
um homem que falava muitos idiomas, né? Mas Pedro já não era, mas todos tinham conhecimento da palavra de Deus, porque quem traz esse conhecimento não é a escola, não é as escolas de rabino que tinha naquela época, do qual Paulo frequentou. Porque Paulo frequentou as escolas de rabino, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, mas Pedro não. Pedro se instruiu com Jesus e recebeu o Espírito dele para conhecer a palavra dele. Amém? E ontem nós falamos aqui que o único que pode nos afastar, tá, do pecado é a nossa aproximação com Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos com Jesus, mais afastado do pecado nós ficamos, né? E o único que pode nos fazer obedecer a palavra de Deus, ter a palavra de Deus em nós, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus, entendeu? É Ele. Então quem tem o Espírito de Deus anseia por ter uma vida santa, uma vida segundo os padrões que o Senhor estabeleceu, que estão ali na Torá, na palavra dele. Anseia ser parecido com Jesus. Entenda que quem não tem o Espírito Santo, que não tem o Espírito dele, não é dele. É o que Paulo nos ensina. E eu já disse isso aqui ontem e vou repetir. O mundo, ele quer um Jesus que não é filho de Deus. O mundo, ele quer um Jesus que não é santo. Ele quer um Jesus que não é judeu. Ele quer um Jesus que não guardou a Torá. Entendeu? Ele quer um Jesus que não tem, que não é o doador do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus conosco. E Ele é santo, é Espírito Santo. Não tem como você dizer que tem o Espírito Santo e pratica imundície, pratica impureza, pratica aquilo que desagrada ao Senhor. Não tem como. Não tem como, minha irmã. Tem tanta gente, não tem como, meu irmão. Tem tanta gente carente do Espírito de Deus, que querem tanto falar que tem o Espírito de Deus, mas o que prova se a pessoa tem o Espírito de Deus é o comportamento dela perante Deus. Perante Deus. O Deus que vê todas as coisas, não é nem perante os homens, não é perante Deus que vê todas as coisas. Todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que conhece a nossa palavra antes mesmo dela vir a boca. Então o mundo adora falar de Jesus. Ah, eu tenho Jesus. Ah, Jesus, coloca as camisas lá, Jesus, coloca na testa. A gente vê aí jogador de futebol praticando um monte de asneiras, um monte de coisas contra eles mesmo, que o que eles fazem, na verdade, é contra eles. É contra eles. Não é contra mim, não é contra você, minha irmã, é contra eles mesmo. E depois colocando lá, a testa escrito Jesus é maior, 100% de Jesus. Eles não sabem nem quem é Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Santo, é Senhor. É aquele que nos deu o Espírito dele para que sejamos santos, igual Ele é santo. Porque o Senhor diz, sede santos assim como eu sou santo. Então se a pessoa fala, eu tenho o Espírito de Deus, mas anda na imundície, na impureza, e não preciso ficar falando aqui o que é impureza, o que é imundície. Nós estamos estudando a Torá. Abre lá em Levítico e você vai entender. Levítico é considerado o livro da santificação, que você vai entender o que é pureza. Ah, mas eu também não quero ler Velho Testamento não, irmã. Tudo bem, leia Apocalipse então, que você vai entender o que é pureza, meu amor. O que é impureza, meu amor. Entendeu? Eu não vou precisar ficar falando aqui não. Somos todos grandinhos demais. Nós ensinamos muito para criança. É para bebezinho que não sabe das coisas, que não sabe discernir. Entendeu? Então, o mundo está carente do Espírito de Deus, mas não quer ter a santidade que o Espírito de Deus exige. Então não tem o Espírito de Deus, é o Espírito do engano. As pessoas estão se enganando que tem o Espírito de Deus. Estão se enganando. Às vezes receber um dom, o dom que o Senhor dá, ele não é retirado da pessoa, não é.
E depois a pessoa caiu em pecado e ficou no pecado, não se arrependeu, mas continua com o dom. Então não se engane, minha irmã, não se engane, meu irmão, pelos dons. Porque o dom que o Senhor deu, o Senhor não vai tirar, não. Mas ela é tão usada, ele é tão usado. Mas o dom não vai sair da pessoa, não. É por isso que Jesus diz que vão curar em nome dele, que vão libertar em nome dele, depois vai chegar na presença dele e vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Malditos. Irmã, meu irmão, meu irmão, minha irmã, minha irmã, esse ministério é para causar em você temor. Eu falo aqui, e eu não tenho vergonha de falar, não. Eu tenho vergonha do que eu era antes. Eu já fui crente sem temor. No meu livro eu explico muito sobre isso. Sem temor. A causa da gente não termos temor são variadas. São variadas. Mas enquanto nós estamos aqui é para adquirir temor do Senhor. Saber que nós estamos diante de um Deus. Que tudo que Ele quer de nós que sejamos santos, igual Ele é santo. E que Ele tem poder para tirar, assim como Ele deu a nossa vida, nós só existimos por causa dEle, tá? É por causa dEle que nós estamos aqui. Ele pode tirar a nossa vida a qualquer hora. E aí nós vamos comparecer diante dEle. E se você teve esse caráter de Cristo, você vai viver eternamente, você vai ganhar aquele abraço gostoso de Jesus e vai entrar para o seu merecido descanso. Se não, vai entrar também para o descanso, mas quando você despertar não vai ser para a vida eterna, vai ser para a segunda morte. Isso é muito triste, irmã. Isso tem que arder no nosso coração, porque arde no meu coração. Arde. Uma das preocupações que eu mais tenho com todos que me cercam é com a salvação de cada um deles. Parece loucura. Pode até parecer perturbação, mas eu me preocupo. Para onde cada um vai depois que partir desse mundo? Eu me preocupo. É por isso que eu oro muito. Não oro pouco, não. Oro muito. Oro sentindo dor, oro não sentindo dor, oro em momentos de alegria, oro em momentos de tristeza. Eu oro e peço, Deus, misericórdia mesmo. Eu apelo para o Supremo o tempo todo, é a misericórdia dele. A misericórdia, eu não olho para as atitudes de ninguém, eu fico olhando para a misericórdia do Pai. Os olhos estão sempre fitos ali, fixos na misericórdia de Deus, naquele que é autor e consumador da nossa fé, no único que é santo. Eu falo, Senhor, tende misericórdia, tende piedade. Não conceda ao diabo autoridade, Pai, porque legalidade eu sei que ele tem. E todos os dias peço perdão por mim, pela minha casa, pela minha família. Falo, Senhor, tende piedade, tende misericórdia, principalmente pelos jovens. Porque eu já fui jovem, eu sei que jovem não tem muito entendimento. Então, nós que estamos na meia-idade, quase caminhando para a velhice, nós temos que ter misericórdia dos jovens e pedir ao Senhor muita misericórdia deles. Falar, Senhor, tende piedade deles. Quantos jovens aí estão morrendo de formas terríveis. O negócio não é morrer, meu irmão. O negócio não é sair desse mundo, meu irmão. O negócio é perder a salvação. É ir para a condenação do inferno. Todos os dias eu declaro, Senhor, o inferno não foi preparado nem para mim, nem para minha família, nem para essas pessoas que estão com o nome aqui nesse caderno, nem para os seus familiares. Tenha misericórdia de nós. Tenha piedade das nossas vidas. Tenha piedade. Tenha piedade. E o mundo não quer que nós tenhamos consciência do inferno. Quer que as pessoas vivam distraídas, igual o pessoal ali no tempo de Noé estava, totalmente distraído. Noé estava construindo aquela arca enorme e eles ali distraídos, se dando em casamentos, fazendo as suas orgias, as suas servergonhices e ali Noé construindo, até o dia que o dilúvio veio e levou todo mundo. O dilúvio hoje pra gente é a morte. É a morte. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito de Deus imprima a palavra dele no nosso coração para que não venhamos pecar contra o Senhor. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, é o dia de quebra de fortalezas e vamos orar e pedir ao Senhor que quebra todas as fortalezas de demônios que tentar se levantar contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra as nossas crianças, jovens e adolescentes e idosos, em nome do Senhor Jesus.
Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te apresento, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Não somente a minha vida, como a vida de todos os meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. E te peço, Senhor, que continue tendo misericórdia das nossas vidas, que continue, Senhor, tendo misericórdia de todos os nossos familiares, Pai querido. Que continue tendo misericórdia dos idosos da nossa casa, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos homens da nossa família, Pai, transformando todos eles nos homens do Salmo 128 e nos transformando em mulheres do Salmo 128, para que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes sejam, Senhor, os jovens ali, os filhos, como rebentos da oliveira, Pai, dentro dos nossos lares. Senhor, tende misericórdia de cada um de nós, Pai. Nos defenda perante as trevas, Pai. Nos defende perante, Senhor, o homem mau, a mulher má, Pai. Nos defende, Senhor, contra as ciladas que estão nesse mundo, Pai. Contra a maldade que está nesse mundo que nos rodeia. Defende a nossa casa, Pai. Defende a nossa família, toda a nossa parentela. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é zeloso. Guarde, Pai, dê ordem aos teus anjos, miríades de anjos, para guardar a nossa casa, a nossa família, Pai. Não deixe que entre nos nossos lares nenhum homem mau, nenhuma mulher má, nenhum filho do perverso. Nos livra, Senhor, de sofrer violências, de sofrer o Hamas, Pai, que é a violência, que é o roubo, Pai. Nos livra, Senhor, nos livra em nome do Senhor Jesus. A terra uma vez foi destruída por causa da violência. Então nos livra, Pai, de sofrer a violência, mas nos livra também de cometer, Pai. Não deixa haver homens maus na nossa família, não deixa haver na nossa família homens maus, homens perversos, homens violentos, homens arrogantes. Não deixa, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade de nós, Pai. Tende misericórdia, mas também nos livra, Pai. Nos livra em nome do Senhor Jesus. Nos livra que sejamos mulheres santas, cada vez mais edificadoras de lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mulheres com sabedoria, mulheres sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência, Pai. Mulheres simples, Pai. Simples como o Senhor era, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade. Santifica, Senhor, o casamento dessas minhas irmãs. Tende misericórdia de tantas irmãs que são humilhadas pelos seus maridos, Pai. Santifica, santifica, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esses esposos, Senhor, tenham olhos só para suas esposas. E que essas mulheres, Senhor, possam encontrar favor em seus maridos, assim como a rainha Esther encontrou favor em Assuero, Pai. Favor em Assuero. Tenha misericórdia, Pai. São tantos casamentos complicados, tantas relações difíceis, Senhor. Tenha misericórdia. Oh, meu Deus, tenha piedade. Não importa como esses casamentos foram constituídos, mas que o Senhor tenha misericórdia e faz dessas famílias, famílias do Salmo 128, aquelas que ainda não são casadas, que elas possam se casar, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus dos milagres. Toca o coração desses homens, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toca o coração deles, tira toda a maldade do coração deles, tira todo o egoísmo, toda a vaidade, que eles só tenham força para praticar o bem, que eles só tenham força para trabalhar em favor da família deles, Pai, que eles verdadeiramente se tornem homens provedores dos seus lares, homens que protegem as suas esposas e seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Tira toda a vergonha das nossas famílias, Pai, tira toda a derrota, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, dos filhos dessas minhas irmãs, dos maridos delas, dos nossos irmãos, dos nossos primos, Pai, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. Tenha misericórdia, Pai. Tende misericórdia do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito, que sejam todos homens honrados, Pai. Homens verdadeiramente, homens do Salmo 128. Nós como mulheres te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, te peço como igreja, Pai querido. Se não for a tua misericórdia, Pai, nós não vamos prevalecer, Pai. Nós não vamos prevalecer se não for a tua misericórdia, Pai. Então tende misericórdia de nós e nos ajuda, Espírito Santo, a te obedecer cada vez mais, Senhor. A te obedecer cada vez mais. Imprima a tua palavra no nosso coração, Pai. Imprima em nome do Senhor Jesus. Senhor, me usa, Pai, sempre para abençoar a vida das minhas irmãs, Pai, com conhecimento da tua palavra. Usa os nossos pastores, os nossos mestres, nossos líderes, Pai, para que nós venhamos cada vez mais crescer em conhecimento e entendimento da tua palavra e que a sua palavra seja impressa no nosso coração, porque não podemos pecar contra ti, Pai, não podemos te entristecer, Espírito Santo, não podemos nem queremos, em nome do Senhor Jesus. Pai, te agradecendo porque miríades de anjos, Pai, miríades de anjos estão
tomando conta de nós, da nossa família, da nossa casa, nos livrando da morte, nos livrando de acidente, Pai. Então, te agradecendo, essa é a minha fé, Pai, como igreja. Eu sei que é a fé das minhas irmãs também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos guarda, Pai. Guarda esse ministério de intercessão e todos os ministérios de intercessão que existem. Guarda os nossos pastores, os nossos mestres, Pai, os nossos líderes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos os seus profetas, que nenhum espírito que tenha se levantado para destruir os seus profetas prevalecerá, em nome do Senhor Jesus. Guarda a nação de Israel com miríades de anjos, Pai. Que todo espírito de Amaleque que tenta se levantar contra a vida de Israel seja destruído, Pai. Espírito de Amaleque que está por perto e que está por de longe, Pai, que seja destruído em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa, Senhor, todos os ministérios de judaísmo messiânico que existem, espalhados no mundo inteiro, Pai. Abençoe eles e seus familiares, que cada vez mais eles se tornem intercessores, Pai, em potencial da terra de Israel, em nome do Senhor Jesus. E que haja paz em Jerusalém, que haja prosperidade, que eles sejam livres da peste, da praga, da guerra, Pai, da destruição, assim como também haverá paz nos nossos lares. E todos nós que oramos pela terra de Israel seremos livres da peste, da praga, da destruição, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido. Abençoe, Senhor, os políticos desse país, dê para eles sabedoria, entendimento, Pai. Coloque no coração deles cada vez mais a bondade do Senhor, a benignidade, Pai. O desejo da justiça, Pai. O desejo de realmente cuidar da causa dos necessitados, dos pobres, dos desamparados, Pai. Daqueles que estão expostos em situação de rua. Daqueles que vivem sem nenhuma fonte de renda, Pai. Tende misericórdia, Pai, daqueles que estão na fila do SUS, Pai, esperando por cirurgias, por medicamentos, Pai, por consultas especiais. Tende misericórdia do povo que é pobre e necessitado, Pai. É o Senhor que olha por nós, Pai. Tende misericórdia. Tira toda a corrupção do coração desses homens, dessas mulheres que estão na política do Brasil. Tira toda a ganância. Faz a eles a justiça que eles merecem, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tende misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, Pai. Abençoa com sabedoria, com entendimento, Pai. Tende misericórdia, nos faz encontrar favor nas outras nações, Pai. Até nas nações que querem nos perseguir, nos faz encontrar favor em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Deus dos milagres. Abençoa os estrangeiros que estão nessa terra, mas abençoa as minhas irmãs que estão como estrangeiros lá fora. Tem misericórdia desses meus irmãos que estão como estrangeiros nos Estados Unidos, que esse furacão, Senhor, que esse furacão, Senhor, não venha destruí-los, Pai. Em nome do Senhor Jesus, afaste das terras dos Estados Unidos, Pai, da Flórida ali, todo espírito de destruição em nome do Senhor Jesus, afasta deles. Tenha misericórdia dos meus sobrinhos que estão naquela terra. Tenha misericórdia dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo Jesus, da tua igreja que está ali, Pai, dos pastores. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia das minhas irmãs na Itália, a minha irmã que está na França. Tenha misericórdia, Pai, de todos eles, em nome do Senhor Jesus. Tente piedade, que não falte para eles o sustento, que não falte para eles o amparo do Senhor, que não falte para eles a alegria, a prosperidade, Pai, porque o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. E abençoe todos aqueles que estão em viagem ou que vão viajar. Prepare já o avião, Pai, prepare já o ônibus, prepare tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que sejam dias de descanso, dias maravilhosos, dias de festa, que os anjos do Senhor levem paz e segurança, em nome do Senhor Jesus. Digno é o trabalhador do seu salário, digno é o trabalhador do seu descanso, do seu lazer, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Que todo espírito de inveja caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que inveja nenhuma vai impedir o teu povo de conquistar, Pai. Nada vai impedir o teu povo de conquistar. Abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a nossa vida, Pai, nos cura. Obrigada, Senhor, pela cirurgia desse irmão, em nome do Senhor Jesus, que estava ali com diabetes, internado, Pai. A cirurgia dele correu tudo bem. Muito obrigado, Paizinho Santo. Tende misericórdia. Tende misericórdia desse meu parentela que ainda está ali lutando, Pai. Lutando contra esse AVC que ele teve. Hoje eu pedi ao Senhor que soprasse o fôlego da vida, Pai, sobre todos esses que estão doentes, sobre todos esses que estão enfermos, Pai. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Agindo o Senhor, quem impedirá? Mas que tudo seja feito segundo a tua vontade. Sopre vida sobre essas minhas irmãs que estão lutando contra o câncer. Essa moça que está ali lutando, meu Pai, com esse problema na carótida. Eu te louvo, Senhor, porque graças a Deus o medicamento está surtindo efeito. Abençoe todos os medicamentos que tomamos, Pai. Que todos eles colaborem para a nossa cura em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, essa criança que está com problema de alergia. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia. Abençoe essa criança que está com pneumonia. Cura, Pai. Fortalece os pulmãozinhos da
dessa criança. Essa criança tem um pulmão fraco, Pai, tende misericórdia. Nasceu prematura, Pai, tende misericórdia. Fortalece essa criança, Pai. Fortalece todo o sistema respiratório dessa criança, em nome do Senhor Jesus. Já é a segunda pneumonia, Pai, tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esses medicamentos que essa criança está tomando, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos fortalece, Pai. Coloca vitaminas no nosso corpo, aumenta o nosso sistema imunológico, Pai, tende misericórdia. Age no nosso metabolismo, Pai, tende misericórdia. Cura, Senhor, cura de diabetes, cura de dores, Pai, cura, renova o nosso sangue, Pai, as nossas artérias, as nossas veias, Pai, tende misericórdia, Pai, e nos perdoa por toda a desordem que trouxemos para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa casa, Pai, tende misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço, Senhor, que venha trazer prosperidade, Pai, para todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. Tira, Senhor, em nome de Jesus, o desemprego da nossa casa, tira a miséria, Pai, tira a derrota, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai querido. Senhor, agindo, o Senhor, quem impedirá? Então tenha misericórdia, Pai. Prospere as nossas vidas, Pai. Nos dê oportunidade, em nome do Senhor Jesus, de sermos dizimistas fiéis da Tua casa, ofertantes, Pai querido, sustentadores de profetas e de missionários, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dê condições, Senhor, de pagar as nossas dívidas e viver do resto. Abençoe também aqueles que nos devem, para que eles tenham condições de nos pagar, Pai, e ainda viver do resto, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Faz um milagre, Pai. Abre portas onde não existe portas. Cria portas para que sejam abertas para o Teu povo. Faça-nos encontrar favor até naqueles que nos perseguem. Nos faça encontrar favor em pessoas que nos conhecem e pessoas que não nos conhecem. Nos faça, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o único que tem bênçãos generosas para nos dar, Pai. Tende misericórdia de todos que estão passando por problemas financeiros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Do maior ao menor, essas empresas que estão aqui, todos esses empresários, Pai, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu te peço, Pai, abençoe a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, das nossas pastoras, de todos os missionários que estão no Brasil e fora do Brasil, Pai. Abençoa, guarda, ampara, não deixa faltar o sustento, Pai. Não deixa faltar a alegria, não deixa faltar a unção, Pai. Não deixa faltar a santificação. Precisamos da santificação dos nossos líderes, da saúde deles, Pai. Precisamos da unção deles. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desse meu líder que está doente, Pai. Abençoe ele, a família dele, a casa dele, livre de toda virose, de toda enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que pode todas as coisas e nos cura, Pai. Adestra nossas mãos, Pai, para a batalha. Nos dê saúde, Pai, para estar na Tua presença, para pregar a Tua palavra, para fazer a Tua obra, Pai, para abençoar vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai querido. Guarde toda a nossa casa, toda a nossa família. Nos ampara, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós vimos aqui, Pai, que 3 vezes por ano havia a subida a Jerusalém. Oreria, requesoridia, nashiris, dea cassiridionaha, nabisuria, nenixari, dianasiris. Senhor, dê condições financeiras para aqueles que ainda não subiram em Jerusalém, para que um dia eles possam subir, Pai, em nome do Senhor Jesus, e celebrar pelo menos uma dessas festas ali, estando em Jerusalém, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda vez que o judeu comemora a Páscoa, ele fala, ano que vem em Jerusalém. Então que assim seja, Pai, para todos nós, todo o seu povo, aqueles que ainda não te conhecem. Tem pessoas que vão em Jerusalém todo ano, Pai querido, louvado seja o Senhor, mas tem pessoas que nunca foram. Então que o Senhor conceda condições financeiras para que possam ir, em nome do Senhor Jesus, porque tudo vem das Tuas mãos, Pai. Tudo vem, todo o ouro, toda a prata vem das Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, aleluia, Pai querido. Nos abençoa, nos santifica, nos guarda, Pai, nos ampara, que a miríade dos Seus anjos nos guarde e que Teu Espírito, Pai, seja avivado em nós, em cada um de nós, para que a Tua palavra cada vez mais esteja no nosso coração. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir,
eu estarei por aqui. Amém? Um beijo, fique com Deus, que o Senhor te abençoe, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like e nos ajude a fazer esse ministério crescer para a glória do nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, coloque seu nome aí, tá? Para que a gente possa ver e colocar no nosso caderno. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, se o Senhor assim permitir.